Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o professor Jones e nesse exercício a gente vai falar um pouco sobre probabilidade. Bom, trouxe aqui para vocês um problema que mistura probabilidade com análise combinatória. Ele está escrito da seguinte forma: determinada loteria sorteia consecutivamente e sem reposição 6 números de 1 a 60. Esse é o mesmo esquema que é utilizado na Mega Sena, né? Eles têm lá os números de 1 a 60 e daqueles números de 1 a 60 eles sorteiam 6 números e aí você tem um resultado. A nossa pergunta aqui é qual é a probabilidade de que o número 30 ele seja um dos sorteados. Bom, vamos entender então o nosso problema da seguinte forma. O que a gente deseja que aconteça aqui, o que a gente espera ver no final, é um sorteio. E aí, para a gente entender esse sorteio ele vai ser um resultado de 6 números. 6 números dentre esses 60. E aí, se eu penso desse jeito, são 6 números dentre os 60, então a ordem dos números, a ordem que esses números saem no sorteio, essa ordem não é importante, tá bom? Então, se a ordem ela não é importante, isso significa dizer que eu tenho aqui uma situação de combinatória que envolve combinação, ou que envolve combinação simples, tá? Porque os elementos, eles são todos diferentes. Então, como eu tenho elementos diferentes, eu tenho uma combinação simples formada por 6 números. Como a gente tem um problema que é um problema de probabilidade, a gente precisa, então, descobrir aqui duas coisas. A primeira é o total de maneiras de fazer o sorteio desses 6 números. Tá? Então, de quantas maneiras é possível a gente sortear 6 números dentre esses 60. E aí vamos entender o seguinte, como a ordem ela não é importante aqui, então a gente tem 60 números para escolher 6, e aí eu vou usar combinação, né? Então eu tenho uma combinação de 60 valores para escolher 6, uma combinação de 60, 6 a 6, como a gente chama. Bom, isso daqui é o total de maneiras, então, de fazer essa escolha, mas o que eu desejo que aconteça, que é o que a gente chama de resultados favoráveis, né? Então, os resultados favoráveis, vamos entender como eles são calculados. A gente pode imaginar esses resultados favoráveis da seguinte forma. Vamos imaginar que sejam lá sorteados os 6 números. E aí vamos colocar aqui esses 6 números. Vamos supor que entre esses 6 números vai ter o número 30. Então vamos supor que a gente tenha um número x1, um número x2, um x3, um x4, um x5 e um x6. Vamos supor que esse x6 é o 30. Mas aí é importante, né? A ordem ela não faz diferença aqui, quer dizer, o 30 poderia ser qualquer um desses, que não alteraria o resultado, desde que tivesse 30 aqui no meio. O meu problema, então, se resume ao seguinte: eu preciso determinar de quantas maneiras é possível, então, escolher esses 5, né? Porque já que o 30 está escolhido, já que o 30 é um dos 6, o meu problema, então, é determinar de quantas maneiras é possível escolher esses 5 números. Porque esses 5 números aqui, eles podem ser qualquer um dos outros números que estão faltando, ou qualquer 5, né? Quaisquer 5 dos números que estão pendentes lá no sorteio. Ou seja, tendo 30, o meu problema está agradado, porque eu estou atendendo o que ele deseja. Bom, para escolher esses 5 números, então, o que é que eu devo pensar? Eu devo pensar que eu não tenho mais o 30 no rol de escolhas, ou seja, o 30 não está mais no grupo dos 60, porque ele já foi escolhido, ele já é uma das escolhas daqui, ele já é um dos resultados.
Então, para escolher esses 5 números, eu tenho 59 números restantes. Então, o total de maneiras de atender esses resultados favoráveis seria uma combinação de 59 números para a gente escolher 5, tá certo? E aí, o que é a minha probabilidade? A minha probabilidade é o número de resultados favoráveis, que é aquilo que eu desejo que aconteça, dividido pelo número de resultados possíveis, ou seja, pelo meu total. Nesse caso, então, a minha probabilidade é essa combinação de 59 para escolher 5, dividida pela combinação de 60 para escolher 6. E aí, se você sabe calcular a combinação, você vai conseguir fazer isso daqui numa boa, né? Eu vou mostrar então para vocês agora essa parte do cálculo dessas combinações. Vamos dar uma olhada. Bom, uma combinação de n para escolher p, que também pode ser representada assim, né? Uma combinação de n para escolher p, ou ainda pode ser representada assim na forma de binomial, nPAP, ela é calculada da seguinte forma. Ela é um valor n fatorial, que é esse n que está aqui, dividido por p fatorial e por n menos p fatorial. Vamos calcular então as nossas duas combinações. Nós temos primeiro a combinação de 59 para escolher 5, e aí ela vai ser calculada de acordo com essa fórmula desse jeito: 59 fatorial dividido por 5 fatorial e por 59 menos 5 dá 54 fatorial. Aqui não é obrigatório que eu coloque sinal de multiplicação, tá? Aqui tem uma multiplicação, obviamente, entre esse p e esse n menos p. Não é obrigatório por conta do sinal de fatorial que já dá esse apoio para a gente. Bom, não vou calcular isso daqui, né? Mas se você quisesse saber, você teria que calcular isso daqui. Como que eu calculo isso? 59 vezes 58, vezes 57, vezes 56, vezes 55. É o cálculo de fatorial, que você deve saber, né? Se você está vendo essa questão, você já deve ter uma ideia de análise combinatória, como funciona. Bom, a nossa outra combinação é a combinação de 60 para escolher 6. E aí a combinação de 60 para escolher 6, aplicando ali a fórmula, ela é 60 fatorial, dividido por 6 fatorial, e aí 60 menos 6 dá 54, né? 54 fatorial aqui. Bom, como eu tenho uma questão de probabilidade, então eu vou aplicar isso daqui na fórmula de probabilidade, ou seja, eu vou fazer o cálculo daquela razão que eu mostrei para vocês no quadro anterior. E aí eu vou ter o seguinte: no numerador eu tenho essa combinação, ou seja, 59 fatorial dividido por 5 fatorial e por 54 fatorial. E no denominador eu tenho 60 fatorial dividido por 6 fatorial e por 54 fatorial. Bom, isso aqui é uma divisão de fração. Eu tenho essa primeira fração e tenho essa segunda fração. Como que eu divido fração? Eu repito a primeira fração, que é 59 fatorial dividido por 5 fatorial e por 54 fatorial. E essa primeira fração eu vou multiplicar pelo inverso da segunda fração. A segunda fração é essa, né? Então, o inverso dela vai ter 6 fatorial em cima, 54 fatorial também em cima, e embaixo, no denominador, eu vou ter o que era numerador, ou seja, eu vou ter 60 fatorial. Bom, para a gente calcular isso, a gente faz da seguinte maneira. Vamos simplificar primeiro esse 54 fatorial aqui embaixo com esse 54 aqui em cima. E aí nós temos essa outra simplificação aqui para fazer. Sempre que a gente tem simplificação com fatorial, a gente deve desenvolver o maior dos fatoriais e desenvolvendo, fatoriando ele, a gente vai chegar no que tiver mais próximo. Por exemplo, se eu fatoriar esse 60, eu vou chegar no 59. Se eu fatoriar esse 6, eu vou chegar nesse 5. Então é isso que a gente vai fazer aqui. Bom, vamos então fazer da seguinte forma. A nossa probabilidade aqui, ela vai ser, vamos lá, eu vou repetir esse 5 aqui embaixo, tá?
Vou deixar esse 5 aqui embaixo, porque ele é o menor. E nesse 60 que eu também tenho aqui embaixo, eu vou fatoriar ele. O que é fatoriar um número? Vamos supor que você tem n fatorial. Fatoriar esse n é pegar esse n e multiplicar por todos os seus antecessores até chegar em 1, né? Então, multiplico esse n por todos os antecessores dele até chegar em 1. Obviamente que se eu tiver n fatorial e eu quiser parar em algum lugar aqui, eu posso fazer, por exemplo, n vezes n menos 1. E se eu quiser parar, eu posso colocar o fatorial aqui no n menos 1. Se eu quiser continuar, eu escrevo vezes n menos 2 e coloco o fatorial e paro onde eu quiser. Bom, é isso que eu faço aqui. Por exemplo, eu tenho 60, então eu escrevo 60 vezes 59, e aí como eu tenho 59 ali em cima, então eu paro no 59 para fazer essa simplificação. Então aqui eu tenho 59 fatorial já em cima, e esse 59 eu consigo cancelar com esse 59 que ficou aqui embaixo. Bom, eu vou fazer a mesma coisa com o 6 que está ali em cima. Então eu tenho 6 fatorial, e aí eu posso fazer 6 vezes 5 vezes 4, até onde eu quiser. Mas eu tenho 5 para cancelar aqui, então eu paro aqui. Bom, vamos simplificar então as coisas aqui. Então veja só, eu desenvolvi o 60, né? Ou fatoriei, como eu gosto de dizer. 60 vezes 59, e aí eu parei no 59 para cortar com o de cima. Fiz a mesma coisa com 6, 6 vezes 5 fatorial, e parei para cancelar com esse 5 aqui embaixo. Bom, cancelando o 59 de cima com o de baixo, e cancelando esse 5 de baixo com o de cima, eu vou ter o seguinte. Isso daqui vai ser igual, olha aqui o que sobrou. Sobrou 6 no numerador e sobrou 60 no denominador. Isso aqui dá para simplificar por 6, né? E aí, simplificando por 6, eu tenho 6 por 6 dá 1, 60 por 6 dá 10, 1 sobre 10. Então, essa é a nossa probabilidade. Bom, eu tenho essa alternativa, né? Se eu quisesse transformar isso daqui em porcentagem, como que eu faria? Eu pegaria 1/10 e faria vezes 100, né? E aí, aqui eu teria 100 sobre 10. E aí, 100 sobre 10, 1 vezes 100, né? Deu 100, 100 dividido por 10. Daria 10, ou seja, 10%. Então, você tem 10% de chance de o número 30 ser um dos sorteados. Bom, aqui então a nossa probabilidade é representada na letra D, 1/10. Bom, gente, é importante que eu diga aqui nessa questão o seguinte, tanto faz, tá? Se eu escolho o número 30, se eu escolho 29 ou 47, sei lá, o número que você escolhe aqui, ele não vai fazer diferença, quer dizer, selecionado um dos números, né, nessa questão, você vai ter que escolher 5 números, e para escolher esses 5 números, você vai ter 59 opções aí, ou seja, 59 opções para escolher 5, e isso daqui vai ser uma combinação porque você não está interessado na ordem, apenas no sorteio, ou seja, apenas no resultado final desse sorteio. Tá bom? E de todo jeito você teria uma combinação de 60 para escolher 6, como total de maneiras possíveis de organizar todos esses sorteios. Ou seja, independente do número que você tivesse aqui, 30, 27, 42, você teria o mesmo resultado, ou seja, a probabilidade daria isso 1/10 ou 10%. Ok? Bom, essa era a questão que eu queria trazer aí para vocês. Eu espero que a explicação tenha sido simples e que vocês tenham conseguido entender. Se você gostou do vídeo, deixa um like. A gente se vê então um pouco mais adiante para falar mais de probabilidade, para falar mais de combinatória, para falar mais de matemática. Por hora é isso. Valeu. Um abraço.